O Pedro tinha decidido, gente. Decidido de verdade. Ele ia terminar o casamento com a Bruna nessa noite. Ele ia bater na porta da Carmita, ia olhar a sogra nos olhos e ia dizer que não aguentava mais viver aquela mentira. Ele ia correr atrás da Adriana, do amor da vida dele, custasse o que custasse. Mas o destino, meus queridos, o destino tem dessas ironias cruéis que nenhum roteirista teria coragem de escrever num papel. Quando o Pedro se preparou para dar o golpe final naquele casamento, a Bruna caiu desacordada no chão da sala. Foi levada às pressas para o hospital. E um diagnóstico devastador entrou na vida daquele advogado como uma corrente de ferro amarrada no pescoço. Se você acompanha essa novela comigo, já deixa aquele like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar sobre o dilema do Pedro vai fazer você repensar tudo o que a gente achava sobre esse triângulo amoroso. O médico falou palavras que travaram o Pedro por completo. A Carmita saiu do hospital com um plano pronto na cabeça. E a Adriana, coitada, tomou uma decisão que ninguém esperava. Segura firme, porque agora a novela virou uma armadilha. Eu juro pra vocês, meus amores, que quando eu vi o Pedro colocando a chave na fechadura daquele apartamento, com aquela cara de determinação que a gente nunca tinha visto antes, eu já sabia que a casa ia cair de um jeito ou de outro. Aquele homem tinha tomado a decisão mais difícil da vida dele. Ele ia terminar o casamento com a Bruna? Sim, vocês ouviram bem. Ele ia largar tudo. Ia abrir mão do sossego, ia enfrentar a Carmita, ia encarar o julgamento da família inteira. Tudo para ir atrás da mulher que ele sempre amou de verdade. Tudo pela Adriana. Tudo começa quando o Pedro sai daquela reunião com o Kleber. Aquela conversa que virou a chave definitiva no coração do advogado. Lembram quando o Kleber olhou para o amigo e perguntou, com aquela voz firme, se o Pedro teria coragem de terminar o casamento para ficar com a Adriana? Pois é, gente. Aquela pergunta não saiu mais da cabeça do Pedro. Ele passou noites em claro pensando naquilo. Passou dias fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro ele estava se despedaçando aos pouquinhos. E foi justamente depois do reencontro com a Adriana no abrigo que a ficha caiu de vez. Aquele reencontro, gente, aquele reencontro foi como um raio no meio da tempestade. Quando os olhos do Pedro se cruzaram com os olhos da Adriana no meio daqueles voluntários, no meio daquele caos de gente precisando de ajuda, ele entendeu que o amor dele por ela não tinha morrido nem um pouquinho. Não tinha, meus amores. Aquele sentimento estava vivo, estava pulsando, estava gritando dentro do peito do Pedro pedindo para ser ouvido de uma vez por todas. Antes de dar aquele passo definitivo, gente, o Pedro parou no meio da rua e deixou a memória levá-lo para bem longe dali. Os olhos daquele homem fecharam por um momento e uma torrente de lembranças começou a passar rapidinho pela cabeça dele, como se fosse um filme antigo rodando em câmera lenta. Ele lembrou da primeira vez que viu a Adriana no meio dos voluntários da enchente. Aquela mulher toda molhada, com o rosto marcado pelo cansaço, mas com um brilho nos olhos que ninguém conseguia apagar. Ele lembrou de quando encontrou a pulseira dela no chão de barro. Aquela pulseira que virou um segredo dele por semanas, guardada no bolso do paletó como se fosse um talismã da vida inteira. E aí, meus amores, veio a lembrança mais dolorosa de todas. Aquele dia terrível no fórum, aquele julgamento cruel, onde o próprio pai dele, o Ademir, comprou o depoimento do Tom para condenar a Adriana. O Pedro se viu de novo dentro daquela sala apertada, olhando para Adriana no banco dos réus, sentindo o coração se despedaçar, quando o juiz bateu o martelo e ditou os 12 anos de prisão. Ele se lembrou de ter corrido atrás dela pelo corredor do fórum e ter gritado, na frente de todo mundo, que amava aquela mulher. Que não ia desistir dela nunca. Que ia lutar pela liberdade dela, nem que fosse a última coisa que ele fizesse na vida. O Pedro respirou fundo e a lembrança seguinte veio ainda pior. Ele lembrou daquela tarde na penitenciária, quando a Adriana pediu para ele se afastar, dizendo que não o amava mais. Ele sabia, gente do céu. Ele sabia lá no fundo que aquilo era mentira. Ele sentia no olhar dela que ela estava mentindo para protegê-lo de alguma coisa muito séria. Mas o Pedro respeitou a decisão dela naquele momento. Ele saiu daquela cadeia com o coração em farrapos, jurando para si mesmo que ia esperar o tempo necessário para conseguir tê-la de volta um dia. E aí, meus queridos, veio a lembrança que era como uma punhalada direta no peito. O casamento com a Bruna. Aquele dia horroroso onde ele disse sim no altar sem sentir nada, sem alma, sem convicção. Ele lembrou da lua de mel, daquela viagem infernal onde ele contou os dias para voltar para São Paulo.
Lembrou do dia em que, num deslize terrível, chamou a Bruna pelo nome da Adriana no meio de uma conversa banal. A cara de horror da Bruna. O silêncio pesado que se instalou depois. A vergonha que ele sentiu de si mesmo diante do espelho do quarto do casal. E a lembrança final, aquela que decidiu tudo, aquela que empurrou o Pedro para a beira do precipício, foi o reencontro no abrigo. Aquele dia. Quando ele viu a Adriana chegando com uma caixa de mantimentos, quando os olhos dele se cruzaram com os dela pela primeira vez depois de tanto tempo, o Pedro sentiu que estava respirando de novo pela primeira vez em meses. Foi como se o ar tivesse voltado para os pulmões dele. Foi como se a alma dele tivesse recebido uma injeção de vida direto na veia. Ele entendeu naquele instante que não podia continuar naquele casamento. Que não podia mentir para si mesmo por mais um dia sequer. O Pedro abriu os olhos, olhou de novo para a fachada do prédio da Carmita, sentiu um nojo de si mesmo por ter aceitado morar naquela casa. Como ele tinha permitido chegar tão longe naquela farsa? Como ele tinha suportado tanto tempo aquela vida vazia? Ele apertou os punhos, endireitou a coluna, olhou para o reflexo dele mesmo na vitrine de uma loja fechada e falou baixinho, com uma firmeza que ele não sentia há anos. Hoje eu acabo com isso. Hoje eu volto a ser dono da minha vida. Custe o que custar. Pedro chegou em casa naquela tarde com o coração batendo forte demais. Ele olhou para a sala. Olhou para os retratos de casamento na parede. Olhou para aquele apartamento que era da Carmita e que ele sempre sentiu como uma prisão. E falou baixinho para si mesmo. Hoje eu conto tudo. Hoje eu ponho um ponto final nessa mentira. Ele ensaiou o discurso no espelho do banheiro, gente. Ensaiou palavra por palavra para não magoar a Bruna mais do que o necessário. Porque o Pedro não é homem de fazer maldade. Não é homem de ferir por prazer. Mas ele também não aguentava mais viver aquela vida vazia. Aquela vida sem alma. Aquela vida onde ele acordava todo dia ao lado de uma mulher que nunca ia ser a Adriana. E foi aí, meus amores, que o Pedro pegou o telefone e ligou para o Kleber. Ele precisava falar com alguém de confiança antes de dar o golpe final. O Kleber atendeu na hora, com aquele jeitinho preocupado dele, e o Pedro despejou tudo o que estava entalado. Kleber, eu não aguento mais! Eu tô vivendo uma mentira, e cada dia que passa, eu me sinto mais podre por dentro. Eu vou terminar hoje. Hoje mesmo. O Kleber tentou acalmar o amigo, tentou ponderar, tentou lembrar o Pedro de que a Bruna era uma mulher frágil, de que a Carmita ia surtar, de que a família toda ia entrar em guerra. Mas o Pedro estava decidido. Ele já tinha atravessado a linha. Não tinha mais volta. E olha que coisa mais linda, gente. Enquanto o Pedro conversava com o Kleber, ele pegou a carteira e tirou uma foto pequenininha lá do fundo. Uma foto que ele tinha guardado desde o dia em que encontrou a pulseira da Adriana no chão, lembram? Aquela pulseira que o Carlos deu para ela antes de morrer na enchente. Aquela pulseira que o Pedro guardou como se fosse um pedaço da alma dele. Pois é, o Pedro olhou para aquela foto minúscula da Adriana e chorou. Chorou como uma criança. Chorou de amor, de saudade, de desespero. E aí, meus amores, ele tomou fôlego e disse para o Kleber: eu vou falar com a Carmita primeiro. Se eu enfrentar a sogra antes, ela não vai ter tempo de armar nada contra a Bruna. Vou proteger a Bruna do escândalo, mas eu vou ser sincero com ela também. Vocês entendem o tamanho da nobreza desse homem? Mesmo apaixonado por outra, mesmo sofrendo, mesmo querendo correr de braços abertos para a Adriana, o Pedro estava preocupado em não humilhar a Bruna. Ele queria fazer as coisas com dignidade. Ele queria terminar do jeito certo. Ele queria dar a Bruna a chance de reagir com o coração inteiro, sem plateia, sem palco, sem circo. O Pedro respirou fundo, guardou a foto da Adriana no bolso, olhou para o relógio e viu que faltavam algumas horas para a Bruna chegar em casa. Ele decidiu que ia sair para dar uma volta, botar as ideias no lugar, ensaiar mais uma vez o que ia dizer. Ele desceu no elevador com o coração acelerado, atravessou o hall do prédio como se estivesse andando para uma execução e saiu na rua sentindo aquele ar fresco no rosto pela primeira vez em muito tempo. Mas o destino, gente do céu, o destino tem dessas coisas cruéis. Enquanto o Pedro andava pela calçada preparando o discurso final, a Bruna já estava em casa da Carmita chorando as pitangas. Ela sentia. A intuição feminina não falha, meus amores. A Bruna sentia que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. E foi assim, com o Pedro determinado a terminar tudo e a Bruna desesperada para segurar o que ainda restava,
que a novela armou o palco perfeito para uma das reviravoltas mais impactantes da temporada. Porque o que ninguém sabia, meus queridos, é que dentro daquele corpo aparentemente saudável da Bruna, uma bomba silenciosa já estava prestes a explodir. A bomba estoura quando a Bruna chega chorando no apartamento da mãe, com aquele olhar de quem já sabe que o mundo está desabando. Meu Deus do céu, gente! Como aquela mulher sofria! A Bruna entrou na casa da Carmita quase sem conseguir respirar, jogou a bolsa no sofá, tirou o sapato de qualquer jeito e desabou nos braços da mãe como se fosse uma menininha perdida. Mãe, o Pedro tá diferente. Ele quase não olha na minha cara. Ele dorme de costas pra mim. Ele nem me toca mais. Eu tô perdendo ele, mãe. A Carmita, aquela mulher astuta, aquela mãe que sempre soube mexer nos cordões da vida da filha, sentou a Bruna no sofá, pegou um copo de água, ajeitou o cabelo dela e começou a falar com aquela voz calma que só ela sabe fazer. Minha filha, você não vai perder o Pedro coisíssima nenhuma. Você é a esposa dele. Você tem o anel no dedo. Você tem a certidão de casamento em cima da mesa. O que você precisa é lembrar esse homem quem é você e o que você representa na vida dele. E foi aí que a Carmita soltou aquela pérola que só ela tem coragem de dizer. Se arruma toda pra ele hoje, Bruna. Coloca aquele vestido que ele elogiou na lua de mel. Passa aquele perfume que ele gosta. Faz um jantar romântico, com vela, com música, com todo o clima. Um homem, minha filha, é como um bicho. Você precisa lembrar ele todo dia que tem carne fresca dentro de casa. A Bruna secou as lágrimas, olhou para a mãe com aquele brilho de esperança e correu para casa. Passou no mercado, comprou tudo o que precisava. Correu no salão para dar um trato no cabelo. Comprou flores, comprou vinho, comprou até uma toalha nova para a mesa. Aquela mulher se esforçou tanto, gente, que dava dó de ver. E enquanto isso, o Pedro andava pelas ruas, ainda ensaiando o discurso, ainda tentando encontrar as palavras certas para dizer que ia embora. Ele nem imaginava, meus queridos, ele nem imaginava o cenário que estava sendo montado no apartamento para recebê-lo. Quando o Pedro chegou em casa, olhou para a mesa posta, olhou para as velas acesas, olhou para a Bruna toda arrumada, esperando ele com um sorriso torto, e o coração dele apertou, apertou de culpa, apertou de pena, apertou de raiva de si mesmo por estar prestes a destruir aquela cena. Bruna, o que é isso? Perguntou o Pedro com a voz embargada. É um jantar para nós, meu amor. Faz tempo que a gente não janta juntos direito. Senta aqui, come, bebe uma taça de vinho comigo. Eu preciso do meu marido de volta. O Pedro sentou. Ele não teve coragem de dizer não naquele instante. Ele sentou, comeu o picadinho da comida, tomou um golinho de vinho e ficou ali quieto, olhando para Bruna, tentando encontrar dentro dele mesmo a força para dizer o que precisava ser dito. E foi aí, meus amores, que a Bruna cometeu o erro que ia mudar tudo. Ela levantou da cadeira, foi até o Pedro, passou a mão no rosto dele, tentou beijar o marido. E o Pedro, sem pensar, virou a cara. Virou a cara, gente. Aquele gesto pequeno, aquele gesto quase imperceptível, foi como uma facada no coração da Bruna. Você não me quer mais, é isso? A Bruna perguntou com a voz trêmula. Pedro respirou fundo. Ele ia falar. Ele ia dizer tudo naquele instante. Mas ele olhou para os olhos daquela mulher, viu o desespero, viu a dor, viu a angústia e a coragem sumiu por um segundo. Não é isso, Bruna. Eu só tô cansado. Foi um dia longo no escritório. Uma desculpa esfarrapada. Uma desculpa que a Bruna não engoliu nem por um instante. Ela virou as costas para o marido, entrou no banheiro, trancou a porta e desabou. Meu Deus do céu, meus amores, aquele choro rasgado da Bruna dentro do banheiro cortava a alma da gente. Ela chorava tanto, 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 que começou a sentir uma dor de cabeça terrível. Uma dor que parecia que ia estourar a cabeça inteira dela. E foi aí que aconteceu. Foi aí que a Bruna abriu a porta do banheiro tentando pedir ajuda, deu 2 passos na sala, olhou para o Pedro com os olhos assustados e caiu no chão. Caiu igual saco de batata, gente. Caiu desacordada bem na frente do marido. Bruna! Bruna! O Pedro gritou, correndo para socorrer a esposa. A Carmita, que tinha ido embora minutos antes, ainda estava no elevador quando o Pedro ligou desesperado, pedindo para ela voltar. A Carmita subiu correndo, entrou no apartamento e viu a filha estatelada no chão. O grito que aquela mulher deu, gente, aquele grito ainda está ecoando na minha cabeça.
Minha filha, o que você fez com a minha filha, Pedro? O Pedro, apavorado, pegou a Bruna no colo, correu para o elevador, jogou a esposa dentro do carro e disparou para o hospital. A Carmita ia no banco de trás, segurando a mão da filha, rezando, chorando, xingando o Pedro em pensamento. O trânsito da cidade parecia infinito. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada carro parado na frente era um pesadelo. Quando chegaram no hospital, os enfermeiros correram com uma maca, colocaram a Bruna em cima e ela sumiu por aquelas portas duplas do pronto-socorro. O Pedro ficou parado no corredor, com as mãos tremendo, com o rosto pálido, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. E a Carmita, meus amores, a Carmita virou para ele com os olhos cheios de fúria. A culpa é sua, Pedro, é sua. Você tá matando a minha filha aos poucos com essa frieza. Se acontecer alguma coisa com ela, você vai ter que responder por isso. O Pedro engoliu em seco, sem conseguir responder, porque no fundo, gente, no fundo do coração dele, ele sabia que a Carmita não estava totalmente errada. A espera no hospital durou horas, meus queridos. Cada minuto era um século. O Pedro andava de um lado para o outro do corredor como um leão enjaulado. A Carmita rezava sentada numa cadeira, com o terço na mão, pedindo para Deus não levar a filha dela naquela noite. Enfermeiras iam e vinham com pranchetas. Doutores atravessavam o corredor sem olhar para ninguém. E o Pedro, coitado, não sabia mais o que pensar. Enquanto o Pedro andava de um lado para o outro daquele corredor gelado, meus queridos, o tempo parecia ter parado de correr por completo. Cada passo dele ecoava no piso frio como se fosse uma marcha fúnebre. Ele parava na frente da janela do 5º andar. Olhava as luzes da cidade lá embaixo. Pensava na Adriana. Imaginava onde ela estaria naquele exato instante. E o coração dele apertava com uma culpa que ele nem sabia direito nomear. Culpa de estar preocupado com a Bruna? Culpa de estar pensando na Adriana enquanto a esposa lutava atrás daquela porta dupla? Culpa de existir naquele emaranhado de sentimentos que ele mesmo tinha ajudado a construir? A Carmita, sentada naquela cadeira dura de plástico, começou a mexer no celular. Aquela mulher, gente, aquela mulher não perde tempo nem quando a filha está entre a vida e a morte. Ela começou a mandar mensagem discreta para Gilda, aquela amiga fofoqueira da Bruna, que vivia levando informação para ela sobre o Pedro. A Carmita queria saber tudo o que estava rolando no abrigo. Queria saber com quem o Pedro andava conversando. Queria confirmar de uma vez por todas se ele tinha se encontrado com a Adriana ali dentro. E enquanto a Carmita tramava em silêncio, o Pedro se encostou numa parede e sentiu as pernas fraquejarem. Ele sentou no chão mesmo, sem se importar com o olhar reprovador de outros parentes que esperavam ali, com as costas apoiadas na parede pintada de branco, e enterrou o rosto entre as mãos. Meu Deus do céu, gente! A imagem daquele homem forte quebrado ali no corredor do hospital era de partir o coração até da pedra mais dura. Uma enfermeira passou por ele, se abaixou preocupada, perguntou se ele estava passando mal. O Pedro balançou a cabeça, fingiu que estava tudo sob controle e agradeceu a moça com um sorriso murcho. Ele levantou de novo com dificuldade, tirou o celular do bolso e ligou para o Kleber. O amigo atendeu na hora, com a voz sonolenta de quem já estava se preparando para dormir. O Pedro contou, com a voz embargada, que a Bruna tinha desmaiado, que estava esperando um diagnóstico, que ele estava desesperado sem saber o que fazer da vida. O Kleber ficou em silêncio por alguns segundos, do outro lado da linha, e depois falou com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa nesse mundo. Pedro, respira fundo, meu amigo. Não toma decisão nenhuma agora. Você está em choque. Espera o médico dizer o que a Bruna tem, e depois a gente conversa com calma. E lembra de uma coisa, você não é culpado pelo desmaio dela. Ela é uma mulher adulta. Se ela está doente, é porque tinha alguma coisa acontecendo com ela já há um tempo. Não bota esse peso todo nas suas costas. O Pedro agradeceu, desligou o celular e voltou para o banco perto da Carmita. Aquela mulher olhou para ele com um misto de raiva e desprezo mal disfarçados. Ela sabia que o Pedro estava conversando com o Kleber. Ela sabia que aqueles dois eram unha e carne. E ela tinha certeza absoluta de que o Kleber estava do lado da Adriana nessa história toda. Aquele advogado companheiro do genro era a pedra no sapato dos planos da Carmita. De longe, veio a voz alta de outra família chorando por um paciente diferente. Um choro rasgado que cortava o silêncio pesado do corredor. O Pedro olhou para aquela família estranha
e pensou em quantas histórias parecidas com a dele estavam acontecendo naquele mesmo hospital, naquele mesmo instante da madrugada. Quantos maridos divididos entre o dever e a paixão. Quantas esposas frágeis se agarrando ao amor que não sentiam mais nas veias. Quantas mães manipuladoras planejando estratégias enquanto os filhos lutavam pela própria vida numa cama de UTI. A Carmita, cansada de esperar, foi até uma máquina de café no fim do corredor. Ela colocou uma moeda, pegou um copinho de plástico, mexeu com um mexedor de madeira e voltou para o banco de cabeça baixa. Nem ofereceu café para o Pedro, nem perguntou se ele queria uma água gelada. Aquela mulher já estava distante, já estava calculando cada movimento seguinte, já estava desenhando na cabeça dela a nova estratégia para prender o Pedro na vida da filha para sempre. E o Pedro, coitado do Pedro, sem saber o que se passava por trás daqueles olhos frios da sogra, continuou olhando para aquela porta dupla do pronto-socorro, esperando por uma notícia que ia mudar a vida dele para sempre. De repente, uma porta se abriu e o médico apareceu com uma expressão fechada. Ele olhou para o Pedro, olhou para a Carmita e chamou o Pedro em separado. Só ele. A Carmita quis ir junto, tentou seguir, mas o médico fez sinal com a cabeça pedindo para ela esperar. Doutor Pedro, o senhor é o marido? Pode me acompanhar? Preciso conversar em particular. O Pedro entrou naquela salinha do médico com o coração batendo tão forte que quase saía pela boca. Ele sentou naquela cadeira desconfortável, olhou para o médico e escutou uma sequência de palavras que iam mudar a vida dele para sempre. O médico começou explicando os resultados dos exames de emergência. Falou de coisas técnicas, de nomes complicados, de possíveis complicações. E aí, gente do céu, aí ele soltou a bomba. A sua esposa está com um quadro de saúde muito delicado. É uma condição séria, que exige tratamento imediato, acompanhamento constante e, principalmente, muito equilíbrio emocional. Qualquer estresse forte pode agravar o quadro dela de forma drástica. O Pedro sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele ficou paralisado naquela cadeira, sem conseguir falar, sem conseguir respirar direito, sem conseguir processar a informação. O médico continuou. A senhora Bruna precisa iniciar o tratamento nas próximas horas. Nós vamos interná-la por alguns dias para estabilizar o quadro e depois ela vai continuar o acompanhamento em regime ambulatorial. Mas eu preciso ser muito claro com o senhor, Dr. Pedro. A paciente não pode passar por abalos emocionais fortes agora. Nada de discussões, nada de tensões, nada de más notícias. Se ela receber um choque forte, o quadro dela pode se agravar rapidamente. O Pedro sentiu como se tivessem despejado um balde de gelo em cima da cabeça dele. Meu Deus, gente! Justo naquele dia, justo naquele momento em que ele tinha decidido terminar o casamento. Justo quando ele estava pronto para virar a página e ir atrás da Adriana. Foi como se o universo inteiro tivesse conspirado para prendê-lo ali. Como se cada estrela do céu tivesse combinado de fechar as portas todas ao mesmo tempo. O Pedro não conseguiu reagir dentro do consultório. Ele ouviu tudo o que o médico disse com a cabeça baixa, balançando de vez em quando para fingir que estava entendendo, mas por dentro ele já estava desmoronando. Quando saiu do consultório, o Pedro andou até a Carmita como um zumbi. A sogra levantou da cadeira, agarrou o braço dele e perguntou aos gritos: "O que aconteceu? Fala, homem! O que a minha filha tem?" O Pedro respirou fundo, controlou as lágrimas e contou para a Carmita o que o médico tinha explicado. A Carmita colocou a mão na boca, sentou de novo, começou a chorar baixinho, mas por dentro daquela mulher, meus amores, por dentro daquela mãe manipuladora, uma engrenagem começou a girar. Ela já estava calculando. Ela já estava vendo naquele diagnóstico uma oportunidade de ouro para prender o Pedro para sempre na vida da filha. Uma enfermeira apareceu no corredor avisando que a Bruna já podia receber visita. O Pedro respirou fundo, ajeitou a camisa, secou o rosto no lenço e entrou no quarto do hospital. Ele viu a Bruna deitada naquela cama branca, com o soro na veia, com o rosto pálido, com aqueles olhos frágeis olhando para ele como se ele fosse o último sopro de esperança dela. E o Pedro, gente, o Pedro não teve escolha. Ele forçou um sorriso grande, um sorriso lindo, um sorriso que doía por dentro. Ele se aproximou da cama, pegou a mão da Bruna, apertou aquela mão magrinha com carinho e disse com a voz mais suave do mundo: "Você vai ficar bem, meu amor. Eu tô aqui. Eu vou cuidar de você até o final desse tratamento. Você não vai passar por isso sozinha." A Bruna começou a chorar de emoção. Ela levou a mão do Pedro até o rosto, encostou a bochecha na palma dele e murmurou:
Esse é o momento mais bonito do nosso casamento, Pedro. Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim agora. Nunca. A Carmita, que estava no canto do quarto, observava a cena com um sorriso torto. Ela sabia. Aquela raposa velha sabia que o Pedro estava fazendo aquilo por obrigação, por pena, por dever. Não era amor, mas a Carmita não se importava. Contanto que o Pedro continuasse casado com a Bruna, contanto que o dinheiro dele continuasse pagando as contas daquela família, tudo estava perfeito no mundo dela. O Pedro ficou mais alguns minutos ali, segurando a mão da Bruna, dizendo palavras bonitas que ele mesmo não acreditava, prometendo coisas que doíam na alma dele. E quando conseguiu se soltar com a desculpa de precisar dar uns telefonemas, ele saiu daquele quarto e desabou no corredor. Ele encostou na parede, deslizou até o chão, puxou os joelhos até o peito e chorou. Chorou como um homem que acabou de perder tudo. Chorou de saber que a Adriana estava a uma esquina de distância, mas que agora, com aquele diagnóstico, essa distância tinha virado um oceano intransponível. Ele pegou o celular para ligar para a Adriana, para explicar, para dizer que precisava conversar. Mas na hora que o dedo dele quase encostou no nome dela na agenda, ele desistiu. Ele guardou o telefone no bolso, secou o rosto com a manga da camisa e se levantou. Se levantou vencido. Se levantou destruído. Se levantou preso. E foi ali, meus queridos, naquele corredor de hospital, que o Pedro entendeu que a armadilha estava selada. Ele não podia mais sair daquele casamento sem carregar para o resto da vida a culpa por qualquer coisa que acontecesse com a Bruna. O médico tinha sido claro. Um choque emocional podia matar aquela mulher. E o Pedro, homem de coração bom, não ia carregar esse peso na consciência jamais. A casa caiu de vez quando o Kleber chegou no hospital no dia seguinte para visitar o amigo. O Kleber tinha marcado com o Pedro de conversarem sobre os próximos passos do divórcio, sobre a estratégia jurídica, sobre a forma menos dolorosa de terminar tudo com a Bruna. Mas quando ele chegou no corredor e viu o Pedro sentado com a cabeça entre as mãos, ele já sabia que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Pedro, o que foi, cara? A Bruna piorou? Kleber, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Eu não vou mais me separar. O Kleber quase caiu da cadeira. Meus amores, ele olhou para o amigo com os olhos arregalados, achando que o Pedro tinha enlouquecido de vez. O quê? Pedro, você tá brincando comigo? Ontem mesmo você estava aqui jurando que ia terminar tudo hoje, que ia lutar pela Adriana, que ia ser feliz de uma vez. O Pedro suspirou fundo, olhou para o chão e contou tudo o que o médico tinha dito. O Kleber ouviu com atenção, cruzou os braços, respirou fundo e começou a falar com aquela franqueza brutal que só um amigo verdadeiro tem coragem de usar. Pedro, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não pode abandonar a Adriana pela segunda vez por conta de obrigação. Você já fez isso uma vez, quando ela estava presa, e você casou com a Bruna? Se você fizer de novo, meu amigo, você não vai destruir só a sua vida. Você vai destruir a Adriana também. Ela não vai aguentar mais uma rejeição sua. O Pedro colocou as mãos na cabeça, começou a esfregar os olhos, começou a andar de um lado para o outro daquele corredor. Kleber, mas o que eu faço? A Bruna tá doente. Se eu falar em divórcio agora, o médico disse que o quadro dela pode piorar. Eu não consigo olhar na cara daquela mulher e dizer que quero terminar. Eu não sou esse tipo de homem. Pedro, você está disposto a viver preso num casamento por pena o resto da vida? Você está pronto para abrir mão do amor da sua vida por uma obrigação? Porque é isso que você está fazendo, cara. É isso. Aquela conversa doeu no Pedro como se fossem 1000 facas ao mesmo tempo. Porque o Kleber estava dizendo a verdade. E a verdade, meus amores, a verdade é a coisa mais difícil de ouvir quando ela vem de alguém que a gente ama e respeita. Enquanto isso, meus queridos, do outro lado da cidade, a Adriana chegava no abrigo esperando reencontrar o Pedro. Ela tinha decidido. Ela ia conversar com ele, ia colocar tudo em pratos limpos, ia contar sobre a ameaça que a Pilar tinha feito na cadeia, ia explicar que se afastou para protegê-lo, ia dar uma chance ao amor deles. Mas quando a Adriana chegou no abrigo, procurando pelo Pedro entre os voluntários, ela não viu o advogado em lugar nenhum. Ela perguntou para uma coordenadora, perguntou para 2 voluntários que já eram amigos dele, e ninguém sabia onde ele tinha ido. Foi aí que o Mau Mau, aquele irmão de coração enorme que sempre foi a sombra protetora dela,
chegou no abrigo trazendo umas doações. Ele viu a Adriana com aquela cara de expectativa e o coração dele apertou. Adriana, você tá procurando o Pedro? Ele não vai vir mais pra cá tão cedo não. Como assim, Mal? Aconteceu alguma coisa? A Bruna foi internada ontem à noite, passou muito mal. O Pedro tá no hospital com ela? Não sai do lado da esposa nem pra tomar água. O rosto da Adriana desabou. Ela sentiu como se tivessem colocado uma corrente de gelo em volta do coração dela. Ela não conseguiu falar nada por alguns segundos. Ela só ficou ali, parada, com aquela caixa de doações no colo, olhando para o Mal sem entender direito o que estava acontecendo. E foi aí, gente do céu, que a Nancy chegou para dar o golpe final. A Nancy, que trabalhava como voluntária no mesmo abrigo, tinha ouvido a notícia de uma cozinheira que era prima de uma enfermeira do hospital. Ela puxou a Adriana para um canto e sussurrou. Adri, o Pedro escolheu ficar com a Bruna. A doença dela é séria e ele decidiu que não vai abandonar a esposa. Isso tá rolando na boca da cidade inteira. A Adriana engoliu em seco. Ela sentiu como se tivesse levado uma facada nas costas. Meu Deus do céu, meus amores, aquela mulher já tinha passado por tanta coisa. Tinha perdido o Carlos na enchente. Tinha sido presa injustamente. Tinha sofrido nas mãos da Pilar. Tinha aguentado as pressões da Zene na cadeia. E agora, quando ela achava que finalmente ia poder respirar, quando ela achava que o Pedro ia voltar para ela, o destino soltava mais essa cartada cruel. A Adriana sentou num banco do abrigo, colocou as mãos no rosto e ficou ali por um tempo, só sentindo aquela dor tomar conta do peito. O Mal sentou do lado, passou o braço no ombro da irmã e ficou ali em silêncio, deixando ela processar. Foi aí que a Liris apareceu, aquela guerreira que virou irmã de alma da Adriana lá na cadeia. Ela chegou no abrigo trazendo umas informações que tinha conseguido no cassino sobre a Pilar e as trapaças do Ulisses. Quando viu a Adriana naquele estado, ela puxou a amiga para tomar um café ali perto e começou a falar com aquela firmeza dela. Adriana, olha para mim. Esquece esse advogado, minha filha. Esquece ele agora. Foca no que a gente combinou. A gente tem uma vingança para colocar de pé. A gente tem gente para derrubar. A gente tem justiça para fazer. Não deixa esse homem tirar o seu foco. A Adriana olhou para Liris, olhou para o Mal, olhou para o céu de São Paulo pela janela do café e respirou fundo. Alguma coisa dentro dela tinha virado a chave de novo. Se o Pedro tinha escolhido a Bruna, tudo bem. Ela ia respeitar, mas ela não ia mais ficar chorando canto. Ela tinha uma missão, ela tinha um plano, ela tinha promessas a cumprir com ela mesma. E enquanto isso, meus amores, dentro do quarto de hospital, uma cena bem diferente estava acontecendo. A médica tinha entrado para dar a notícia oficial para Bruna. A doutora sentou na beirada da cama, segurou a mão da paciente com carinho e explicou tudo com clareza sobre o diagnóstico. A Bruna chorou. Chorou muito. Chorou nos braços do Pedro. E o Pedro, coitado, ficou ali passando a mão nas costas da esposa, dizendo que ia dar tudo certo, que ela ia se recuperar, que ele ia estar do lado dela em cada consulta, em cada exame, em cada dia difícil. Mas o que ele não sabia, meus queridos, é que a Bruna já tinha percebido. Aquela mulher esperta, aquela raposa jovem treinada pela mãe, tinha percebido que o Pedro estava prestes a terminar com ela na noite do desmaio. Ela tinha sentido a distância dele, ela tinha entendido cada sinal. E agora, com aquele diagnóstico na mão, ela tinha o escudo perfeito. Quando o Pedro saiu do quarto para falar com a Carmita no corredor, a Bruna pegou o celular, ligou para a mãe e disse baixinho: "Mãe, veio na hora certa. Agora ele não pode mais me deixar. A gente tem que aproveitar essa doença ao máximo." A Carmita, do outro lado da linha, quase pulou de alegria. Ela orientou a filha em detalhes. "Filha, se agarra nesse diagnóstico com unhas e dentes. Fala pro Pedro que só sobrevive se ele ficar do seu lado. Fala que a força para lutar vem do amor dele. E toda vez que ele tentar se afastar, tem um pit de choro para ele voltar. Entendeu?" A Bruna sorriu maldosamente para a parede do hospital. Ela tinha entendido a lição perfeitamente. Ela ia usar aquela doença como corrente para prender o Pedro para sempre. O amor podia até ter morrido, mas a obrigação estava mais viva do que nunca. Foi de cair o queixo quando a Carmita chegou no hospital naquela tarde com uma sacola cheia de coisas para Bruna e uma cara de quem já estava tramando. Aquela mulher, gente, aquela mulher parece um livro aberto para quem sabe ler.
Ela chegou toda sorrisos, distribuiu carinho para Bruna, ajeitou o travesseiro da filha e depois puxou o Pedro para um cantinho para conversarem separado. Pedro, meu genro querido, a gente precisa conversar sério agora. A minha filha está numa situação delicada e eu preciso saber com quem eu posso contar. O Pedro olhou para a sogra sem entender direito onde ela queria chegar. Mas a Carmita, aquela mestre da manipulação, foi direto ao ponto. Eu fiquei sabendo que você reencontrou aquela Adriana no abrigo. Eu quero que você me olhe nos olhos e me diga que você não vai destruir a saúde da minha filha por causa daquela mulher. O Pedro empalideceu. Como a Carmita tinha ficado sabendo? Ele nem tinha comentado com ninguém, a não ser com o Kleber. Mas aí ele lembrou. A Gilda. Aquela amiga da Bruna que trabalhava no abrigo como voluntária uma vez por semana. A Gilda tinha visto o encontro dele com a Adriana e contado tudo para Carmita. Meu Deus do céu, aquela cidade era uma aldeia. Carmita, eu não vou fazer nada contra a Bruna. Ela é minha esposa e eu vou cuidar dela até o final desse tratamento, tá bom? Ah, Pedro, cuidar não basta. Eu quero fidelidade. Eu quero dedicação. Eu quero um marido que estenda o coração inteiro para minha filha nesse momento. Se eu descobrir que você está se encontrando com aquela Adriana pelas costas da Bruna, eu vou fazer você pagar caro, viu? Muito caro. O Pedro engoliu em seco de novo. A Carmita não estava brincando. Aquela mulher era capaz de qualquer coisa para proteger o interesse da filha. E o Pedro sabia disso. Mas o pior, meus amores, o pior estava por vir. Porque a Carmita, aquela raposa velha, já estava pensando 10 passos à frente. Ela pegou o celular, ligou para o escritório do Ademir e marcou uma reunião de emergência para aquela mesma tarde. Meu Deus, gente! A sogra estava indo pedir ajuda para o sogro para manter o casamento em pé. Quando a Carmita entrou no escritório do Ademir, aquele advogado corrupto até os ossos, ela foi direto ao assunto. Falou do diagnóstico da Bruna, falou do encontro do Pedro com a Adriana, falou da distância crescente entre o casal. E terminou dizendo: Ademir, a gente precisa afastar essa Adriana da vida do Pedro de uma vez por todas. Se ela ficar por perto, meu filho tá acabado. A minha filha vai piorar. O Ademir cruzou os braços atrás da mesa, pensou por alguns segundos e sorriu com aquele sorriso torto de quem já tem um plano na cabeça. Carmita, deixa comigo. Eu tenho contatos, eu tenho meios. Eu vou fazer a vida daquela Adriana virar um inferno de novo. Ela não vai ter sossego para chegar perto do meu filho. A Carmita saiu daquele escritório com um sorriso vitorioso. Ela achava que estava blindando a filha, achava que estava garantindo o futuro. Mas o que ela não imaginava, meus queridos, é que aquele acordo com o Ademir ia acender um estopim que ninguém mais ia conseguir apagar. E o Pedro, coitado, o Pedro estava vivendo o inferno dele em silêncio. Naquela noite, quando voltou para casa depois de mais um dia inteiro no hospital, ele não conseguiu dormir na mesma cama que a Bruna. Ele arrumou umas cobertas no sofá da sala, deitou ali, olhou para o teto e ficou horas pensando na Adriana, pensando no diagnóstico da Bruna, pensando no juramento que tinha feito de cuidar dela até o fim do tratamento. Ele levantou várias vezes durante a madrugada. Foi para a cozinha, tomou água, foi para a varanda, olhou o céu de São Paulo, voltou para o sofá, tentou dormir de novo, mas o sono não vinha. O coração dele estava dividido em 2 pedaços que puxavam em direções opostas. No dia seguinte, ele saiu de casa cedo para ir na padaria da esquina comprar pão para Bruna, que ainda estava no hospital. E foi ali, meus amores, foi ali na porta da padaria que aconteceu o encontro que ninguém esperava. A Adriana estava passando pela rua indo para o salão de beleza onde ela tinha conseguido trabalho. E os dois se cruzaram cara a cara na calçada. O Pedro parou. A Adriana parou. Os dois ficaram ali, se olhando, sem conseguir dizer nada por um tempo. Foi como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio para escutar o que eles iam falar. Adriana, eu preciso te explicar uma coisa. Pedro, eu já sei. Eu já sei da doença da Bruna. O Mal me contou. O Pedro respirou fundo, tentou organizar as palavras, tentou explicar sem parecer covarde. Adriana, eu tinha decidido terminar com a Bruna naquela noite. Eu estava indo falar com a Carmita e depois com ela. Mas o diagnóstico caiu como uma bomba em cima da minha cabeça. Eu não consigo abandonar ela agora. Não sou capaz. A Adriana ouviu tudo em silêncio. Ela cruzou os braços, olhou para o Pedro com aqueles olhos cansados de tanta luta
e falou baixinho: Pedro, eu entendo. Eu entendo mais do que você imagina. Você não é homem de largar uma mulher doente. Se você fizesse isso, você não seria o Pedro que eu me apaixonei. Mas ela pausou, respirou fundo e soltou a frase que doeu no Pedro mais do que qualquer facada. Mas eu não posso mais te esperar, Pedro. Eu já esperei demais. Eu já sofri demais. Eu tenho uma vida para reconstruir, uma família para proteger, uma vingança para colocar de pé. Eu não vou passar mais um dia da minha vida na dependência do seu tempo. Pedro sentiu o mundo desabar em cima dele mais uma vez. Ele quis segurar o braço dela, quis pedir mais uma chance, quis prometer que ia dar um jeito, mas as palavras não saíram. O Pedro respirou fundo antes de continuar. Meus amores, porque o que ele tinha para dizer doía mais do que qualquer coisa que ele já tinha falado na vida inteira dele. Ele deu um passo tímido em direção a Adriana, mas ela deu um passo para trás, quase encostando na parede da padaria. Aquela distância entre os dois era mais do que física, gente. Era uma distância feita de meses de silêncio, de meses de sofrimento acumulado, de meses de sentimentos guardados no fundo do peito que nenhum dos dois tinha tido coragem de expressar em voz alta. Adriana, por favor, deixa eu explicar tudo direitinho, o Pedro implorou, com a voz falhando no meio da frase. A Adriana cruzou os braços com cuidado, encostou as costas devagar na parede quente da padaria e olhou para o homem que um dia foi o amor da vida dela com uma mistura de ternura e resignação bonita nos olhos. Ela não sentia raiva, não. Aquele sentimento pequeno já não fazia parte dela mais. O que a Adriana sentia era uma tristeza profunda, uma saudade antecipada de algo que ainda estava acontecendo bem ali na frente dela. Uma dor mansa de quem sabe que precisa deixar ir mesmo amando com todas as forças. Pedro, você acha que eu não sei de tudo? Você acha que eu não senti cada segundo do seu casamento como se fosse uma bofetada silenciosa na minha alma? Eu passei noites inteiras naquela cadeia rezando para você aparecer com um habeas corpus na mão para me tirar de lá. E você casou com a Bruna. Eu implorei para o Kleber trazer notícias suas. E as únicas notícias que chegavam para mim eram fotos da viagem de lua de mel de vocês, estampadas em revista de fofoca. O Pedro sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele tentou dizer alguma coisa, tentou se defender, tentou explicar. Mas a Adriana continuou falando, com aquela voz firme de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Você acha que eu não amei você todos esses meses infernais? Cada canto daquela cela apertada, cada refeição fria no refeitório, cada ameaça da Zene nos corredores, cada dia infernal daquele lugar, eu passei pensando em você, pensando em como a vida podia ter sido diferente pra gente, pensando em como a gente podia ter sido feliz se o destino não tivesse sido tão cruel com o nosso amor, pensando em como o seu abraço podia ter aquecido as noites mais frias que eu passei na prisão. O Pedro sentiu os olhos encherem de lágrimas grossas. Ele deu mais um passo, com cuidado dessa vez, e a Adriana permitiu por um instante. Ele parou bem perto dela, tão perto que podia sentir o cheiro do cabelo dela, aquele cheiro que ele nunca esqueceu em tantos meses de ausência, e falou baixinho, quase num sussurro molhado. Adriana, eu ainda te amo. Eu sempre te amei desde o primeiro dia que a gente se cruzou naquela enchente. O casamento com a Bruna foi um erro que eu cometi por fraqueza, por acreditar que você não voltaria para mim, por acreditar que eu tinha te perdido para sempre nas mãos daquele sistema podre. A Adriana levantou a mão devagar e tocou o rosto do Pedro pela primeira vez em meses. Aquele toque, gente, aquele toque foi como uma corrente elétrica passando por dentro dos dois corpos ao mesmo tempo. O Pedro fechou os olhos, encostou o rosto na palma da mão da Adriana e as lágrimas rolaram sem que ele conseguisse segurar nem por educação. Pedro, eu também te amo, a Adriana confessou com a voz embargada e trêmula. Mas o amor sozinho não constrói uma vida, meu amor. O amor sozinho não paga o preço das escolhas que a gente faz pelo caminho. Você escolheu a Bruna quando eu mais precisei de você. E agora que ela tá doente de verdade, você não pode mais escolher a mim. E eu não posso mais ficar esperando você numa esquina qualquer, com o coração na mão, esperando um homem que já pertence a outra mulher pela lei e pela obrigação moral. Ela retirou a mão do rosto dele com uma delicadeza que doía. O Pedro tentou segurar aquela mão que sumia. Tentou puxá-la de volta para o rosto, mas a Adriana virou o corpo devagar. Ela olhou para ele mais uma vez,
com uma sombra de sorriso triste no rosto, e falou: "Cuida da Bruna, Pedro. Cuida bem daquela mulher. E deixa eu cuidar de mim, da minha família e das minhas contas atrasadas com quem me destruiu. Cada um no seu caminho agora. É o mais justo para os dois." A Adriana virou as costas e foi embora. Foi embora sem olhar para trás. Foi embora com passos firmes. Foi embora com a decisão tomada. E o Pedro, gente do céu, o Pedro ficou ali parado na calçada da padaria, com o pão embaixo do braço, com o coração em 1000 pedaços, prometendo para si mesmo uma coisa impossível, que ia encontrar uma forma de ser justo com as duas mulheres, que ia cuidar da Bruna até o fim do tratamento, mas que não ia desistir da Adriana, que ia esperar o momento certo para recuperar o amor da vida dele. Mas será que existe um jeito, meus queridos? Será que existe? Será que o Pedro vai conseguir cumprir essa promessa impossível? Será que a Bruna vai deixar ele respirar durante o tratamento? Será que a Carmita e o Ademir vão conseguir destruir a Adriana antes dela fazer justiça? Será que a Adriana vai ceder ou vai levar a vingança dela até o fim? A novela deixa no ar essa pergunta cruel. Cada capítulo é uma facada no coração da gente. Cada personagem vive uma batalha invisível. Cada segredo pesa mais do que o anterior. E o Pedro, coitado do Pedro, tá preso entre um casamento por obrigação e um amor impossível de esquecer. Agora, eu quero saber de você, meu amor, que tá aí do outro lado da tela. Vocês acham que a Bruna merece perdão por usar a doença para prender o Pedro? Vocês acham que o Pedro tá fazendo a coisa certa em ficar com ela por obrigação? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Adriana ter tomado a decisão de seguir em frente sem esperar mais o advogado? E o mais importante, será que existe uma saída para esse triângulo amoroso ou o Pedro vai ficar dividido para sempre? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, meus queridos. Eu leio cada um. Eu respondo o máximo que consigo. E se você chegou até aqui, se você ama essa novela tanto quanto eu, dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos dessa trama que tá deixando todo mundo grudado na tela. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga fã de novela. Porque o que vem por aí é ainda mais impressionante. Porque uma coisa eu garanto para vocês, meus amores, essa história ainda vai ter reviravoltas que vão fazer todos nós cairmos da cadeira. A Adriana tá afiada, a Bruna tá desesperada, o Pedro tá dividido, a Carmita tá tramando, o Ademir tá armando e a Pilar, aquela vilã que a gente ama odiar, ainda tá viva e cheia de veneno para destilar. Nos vemos no próximo vídeo, meus queridos. Um beijo carinhoso e até logo.